Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda. Sabe aquele pensamento, né, que ele mexe, chega lá na sua cabeça, fica lá roubando sua paz, aquela lembrança que você não consegue esquecer, toda hora tá lá de volta. Sabe que rouba sua alegria, rouba sua vontade de viver, aquele medo? Então, nós vamos falar sobre isso hoje. Se você tiver vontade de saber como lidar com essas coisas, fica até o final com a gente, porque será um prazer, é uma honra para mim estar aqui com vocês. Bom? E eu quero iniciar sempre lembrando a vocês que a gente precisa ter uma intenção ao começar os nossos trabalhos. Todas as vezes que a gente começa um trabalho, a gente deve saber por que está começando aquele trabalho, o que eu quero com ele. Não é? Então, o primeiro pensamento deve ser sempre a nossa intenção. Então, se vocês que já estão aí, estão com vontade, com a intenção de saírem melhores desse encontro do que entraram, sejam bem-vindos, bem-vindos ao time, né, de quem quer fazer sempre melhor. Então, eu vou deixar vocês fecharem os olhos um pouquinho, conectarem com essa intenção, né? Se vocês estão com essa disposição de deixar esse encontro curar alguma coisa que está aí dentro, martelando na sua cabeça, que está aí tirando a sua paz, que está aí trazendo confusão nos seus sentimentos e perturbando a sua ação. Esse momento agora, então nós vamos nos dedicar a isso. Então, quero oferecer, né, esse trabalho para a paz do mundo. Solicito o amparo, a proteção e a inspiração da divindade, dos irmãos espirituais, né, para que a gente consiga, no decorrer desse curto período, trazer palavras que venham inspirar, que venham orientar, que venham sossegar os sentimentos e que nos façam sair daqui pessoas melhores, não é isso? Olha, nesta semana continuam as pessoas solicitando que fale sobre ansiedade. E eu até comecei então a abordar aquele sobre o ladrão que vem roubar essa paz, vem roubar os nossos sentimentos de alegria, né? Isso chega à nossa mente e a gente não sabe o que fazer. Então, muita ansiedade vem em torno desse material que constantemente está chegando em nossa mente e que a gente não sabe como lidar com ele. Então, é o ladrão. Se a gente não vigia, quando o ladrão chegar, a gente não saberá o que fazer com ele, não é? Então imagina que de repente você chega na sua sala e dá de cara com uma pessoa sentada lá, que você não convidou, mas ela está lá sentada, então já que você chegou, que você já está lá, viu a pessoa, senta e vai começar a conversar, né? Então fica aquela conversa, né? E não raro fica um ambiente ruim, uma coisa desconfiada. Por quê? Aquela visita, ela não foi bem-vinda, ela não foi solicitada. Ela entrou e ficou, e você acolheu e começou a entabular uma conversa, né? Então, assim são os nossos pensamentos, porque eles chegam lá e nós abrimos a nossa porta, convidamos para sentar e ficamos lá conversando com todo aquele material que chega. Mas se vocês repararem, a gente não conversa para resolver, né? A gente fica fazendo aumentar aquela situação. Se é um medo do futuro, aí dá aquela ansiedade, e aí como que eu vou fazer? Ah, meu Deus, não tem jeito, para todo lado que eu olho fica difícil. Então, é uma conversa que se mantém ali num nível muito inferior, né? E o resultado disso é tirar a nossa paz. Pode ser também uma preocupação com alguém da família ou com a própria saúde, né? Lembranças lá do passado, coisas que aconteceram que a gente não esquece, porque doeu, porque machucou. Então, quem são esses ladrões? Olá, boa noite. Quem são esses ladrões que chegam
vão entrando devagarinho em nossa mente e fazendo esse estrago? Gente, muitas vezes são as nossas dúvidas, são as nossas experiências lá de trás, é um material que a gente não encarou para resolver. Então, enquanto nós não resolvermos, esses ladrões, eles vão chegar sem que a gente convidou. É para que a gente olhe para eles mesmo, mas não para que eles venham roubar a nossa paz. É para que a gente os encontre e fale: ah, você está aí, você chegou, estou te vendo, estou te entendendo. Ah, então a sua dor é essa, ah, a sua preocupação é essa. Não é? Você tem que acolher o seu sentimento, você tem que acolher o seu pensamento, para que ele conte para você o que ele está fazendo lá, né? No geral, é que você não está encarando a situação e não está procurando resolver. Então, por exemplo, uma situação do passado que a gente não perdoou ou que a gente não conseguiu fechar, que a gente não encerrou aquele ciclo, fica aquilo martelando. Então, de vez em quando, aquilo chega de volta na mente. Vai chegar enquanto a gente não tiver resolvido. Primeiro passo, eu preciso olhar para isso. Nossa, gente, essa dor ainda é muito grande, como eu já falei em outras lives, né? Mas nós vamos repetir aqui, porque muita ansiedade se deve à pessoa se obrigar, por exemplo, a ficar convivendo num ambiente que ela tem esse desconforto não resolvido. Pode ser o cônjuge, né? Pode ser até um filho, uma filha, pode ser um vizinho. Então, aquela pessoa está do lado, às vezes dorme na mesma cama, mas tem lá uma quantidade de senão, né? Que não foi encarado, não foi dialogado e não foi resolvido. Então não tem como a gente não ter ansiedade, especialmente num momento como esse hoje, que tantas coisas chegam e nos perturbam, porque a gente não está tendo resposta para tantas coisas. Não é verdade? Assim, olha a importância da gente perceber quando chega o ladrão, para não fingir que não está vendo ele, empurrar para debaixo do tapete, né, como a gente diz, mas olhar para o ladrão, recebê-lo, entendê-lo, o que você veio fazer aqui? Ah, tarará, tarará, aí começa todo um lamento, aí você fala: ah, sim, entendi. Será que nós conseguimos ter essa calma toda? Nós precisamos de ter essa calma toda, né? Então, qualquer que seja a imagem que venha, qualquer que seja a preocupação, qualquer que seja o medo, qualquer que seja aquele pensamento que chegue lá na sua mente, é o ladrão que vai roubar a sua paz. Aí à noite você não dorme, porque aquilo continua lá para você resolver. E à noite a gente também não vai resolver, né? Assim, nós estamos com esse desafio, não é? Então, eu quero ajeitar esse assunto com um outro que foi pedido, que foi assim, considerar, sabe o que, o amor de Deus para conosco e como a gente fazer contato com essa dádiva, né, com essa coisa maravilhosa. Porque, gente, o que nós vamos entender? O ladrão chega, nós temos dois caminhos para resolver a questão do ladrão. Ou nós vamos pelo autoconhecimento, ou nós vamos pela fé. Então, pelo autoconhecimento, a gente vai precisar de vontade, decisão, né? Colocar foco no autoconhecimento e no crescimento pessoal, vai ter que se esforçar diariamente, né? Encarando as questões, analisando as questões. Boa noite, Renata. Analisando as questões, aceitando elas como elas são, não é? Para então começar a ter uma diminuição naquele ranço que fica, e aí para ter uma inspiração do que fazer. Gente, toda conversa interna, ela vai trazer uma inspiração, mas desde que não seja uma conversa interna
feito a gente conversa com os amigos e com os vizinhos. Começa um assunto e é só lamentação e julgamentos e condenações. Isso não tira a gente do buraco, muito ao contrário, né? Então, o caminho do conhecimento vai pedir para você analisar, refletir, vai pedir para você estudar ensinamentos, porque você tem que buscar sabedoria para lidar com as suas coisas, né? Então, isso é um esforço para 10 anos, 20 anos, 30 anos. E eu estou falando isso é para você desanimar? Não, é para começar agora, para começar hoje, né? Então, o fato de você estar aí, sentadinha aí no seu cantinho, ouvindo essas coisas, significa que você está buscando sabedoria, está buscando entendimento, né? Porque, como eu já disse para vocês, o Mais Consciência, esse projeto foi criado para isso, para ajudar as pessoas a estruturarem sua vida com sabedoria. Então, a gente sempre vai tratar aqui de ensinamentos e incentivar as práticas, né? Porque se eu entendo uma coisa, mas não pratico, eu fico pior. Porque agora eu tenho um conhecimento que eu não aplico. Então, nesse caso, eu tenho uma energia parada e uma energia parada vai sempre me trazer problemas, não é? Então, esse é o caminho do autoconhecimento. Aí eu vou, então, olhar para o material que está na minha mente, no meu sentimento, olhar para as minhas ações, para a minha vida, olhar para os resultados que eu tenho e tirar as minhas conclusões. Em algum momento a gente fala, nossa, estou no caminho errado, eu não estou fazendo o que eu devo, porque eu estou colhendo coisas menores do que eu pretendo. Em vez de estar colhendo alegria, saúde, né, prosperidade, realização, bons relacionamentos, eu estou colhendo problemas, ansiedade, né? Então, aí, entrando nessa parte do momento atual, oi, Glauceli, boa noite. Entrando nesse momento atual que está meio assim, meio ou muito perturbando as pessoas, né? Como que a gente vai lidar com todas as situações novas? Se a gente está com o interior tão assim, né, repleto de ladrões lá roubando a nossa paz. Vocês estão de acordo, imagino, né? Aí, como que eu vou lidar com o ladrão? Eu tenho que ter sabedoria para lidar, né? Então, é onde a gente vai estudar. Se eu pego a Bíblia, ou se eu pego livros de autores que trabalham com autoconhecimento, com desenvolvimento humano, que está cheio, né? Livros de mestres na filosofia, na religião, aquele que mais agrada a gente. Porque ali é que a gente vai ter bases para melhorar a nossa conduta, que é onde há os ensinamentos de ter paciência, de ter tolerância, de aprender a dialogar, né? De ter afeto com as pessoas, de ter decisões, porque às vezes a vida encrenca, porque a pessoa não está tomando decisões, mas ela não consegue enxergar isso. Aí você questiona, ela fala, mas não sei o que fazer, eu não sei o que eu quero. Então não tem um foco para seguir, não tem uma meta, né? Ou então, às vezes o projeto da pessoa chegou naquela fase de expansão e ela não tem amizades, ela não se relaciona, então ela não gosta dessa pessoa, não gosta daquela outra, se sente mal naquele ambiente, então não tem como ela crescer, se expandir, isolada dentro de casa, não é? Aí pode ter aquela pessoa também que não consegue estruturar a sua vida, porque não tem disciplina, não pega no duro, não é assim? Não se dedica. Então, qual que é o ladrão que está lá roubando a nossa paz? É uma vergonha, é um medo, é uma dificuldade de dialogar, é uma falta de propósito, né? Ou não sei aceitar as mudanças, as novidades que chegam, eu fico muito emperrada com as coisas e não aceito de mudar, minha cabeça é rígida, né? Ou eu sou perdulária demais, sabe? Quantas coisas, né, a gente precisa de analisar. Então, esse é o lado do autoconhecimento, né? Então, há muitas formas de terapia, há muitas formas de terapia no caso de cuidar dos pensamentos, cuidar do material psicológico, né? Do material emocional,
como há as terapias para cuidar da questão energética, que é a nossa vibração, né? Que aí são aquelas terapias tipo Reiki, né? A acupuntura, todas essas terapias energéticas, passe, jorei, e algumas formas de tratamento também, como florais, como homeopatia, tudo isso limpa a sua energia, né? Tira as sombras que estão lá na sua energia, que pesa o seu ser, que desanima você no seu dia a dia. Então, no caso a numerologia, que foi a ferramenta que eu abracei, ela é para mostrar para você quem você é e o que você veio fazer na sua vida, em cada fase. Porque, gente, no mundo de hoje, o que menos a gente está sendo é a gente mesmo. A gente virou um robô vivendo igualzinho a todo mundo. Eu já comentei aqui, né? Todo mundo espicha o cabelo, ou todo mundo enrola o cabelo, as sobrancelhas agora são todas iguais, o visual é igualzinho de um para o outro. A gente não está sendo a gente mesmo. Não tem como não ter ansiedade, não é? E a gente se comporta como o ambiente espera que nós nos comportemos e não como eu vim para fazer. Então, existem muitas ferramentas que são muito úteis para a gente resolver a vida, né? E que estão disponíveis. Agora, o que eu vejo também é que a gente nunca acha o recurso para aplicar nas terapias. O recurso sempre aparece para a pizza, né, para a cervejinha do filho, o sapato novo, a bolsa, sempre, sempre. Então, nós temos que ter atenção com isso, né? Ó, vocês estão dizendo que está travando, a internet está ruim, mas ela está mesmo ruim. Nós vamos continuar assim mesmo, porque ela vai e volta, né? Às vezes não dá nem para perceber. Mas então, pessoal, aqui na Terra é assim, a gente quer ter as coisas, mas a gente esqueceu que precisa ser, né? Eu quero ter alegria, mas eu esqueci que eu preciso ser alegre. Eu quero ter calma, mas eu esqueci que eu preciso ser calma. Não é ter calma, é ser calma. Porque o que vai me dar calma? É meu jeito de ser, meu jeito de me comportar, meu jeito de pensar, né? Então, isso é uma tarefa minha que eu tenho que fazer. Cada um de vocês tem que enfrentar, não é? Essa questão, porque se a ansiedade ainda continua rolando, apesar de tantas coisas que a gente fala, né? Isso só quer dizer que a gente não está aprendendo, não aprendeu ainda a olhar o que está pensando, o que está sentindo, o que está falando, o que está fazendo, não é? Então, aí essa é a questão do autoconhecimento. Como que eu reajo com as situações? Tem essa questão da pandemia aí, tá? É uma coisa que a gente sabe que é mais ou menos, né? Há muita manipulação em cima disso. Mas ela está me tirando o sono, eu estou com medo de não ter trabalho, meu orçamento diminuiu demais. Então, essas coisas estão aí para a gente olhar. É para olhar, não é para roer a unha, ficar com medo, né? E como que eu olho isso? É com calma, não é com ansiedade. Ah, mas está me agitando, está me tirando. Então, respire. É o que eu sempre vou falar. Ou você se torna calma, positiva, ou a vida vai te engolir, né? Então, a gente tem que estar sempre lembrando disso e fazendo uma escolha. Então, como que eu reajo? Eu reajo com medo. Eu reajo com preocupação. Eu fico perdida, sem saber. É assim que eu reajo? Então, eu preciso compreender que eu reajo assim. Qual que é o meu padrão de reação? Eu perco a cabeça quando a coisa fica feia. Qual que é o meu padrão de reação? Eu empaco por um bom tempo. Eu custo para desempacar. Como a gente fala, né, enfia a cara e eu vou ver no que dá. Então, tem reações diferentes, padrões diferentes. Que reação que eu quero ter, gente? Não tem jeito de você ter uma solução se você não tiver entendido o que você quer, né?
Eu quero ser corajosa na pandemia, eu quero ser calma na pandemia, ou eu quero ser inteligente nas minhas ações nesse momento que eu tenho que ter criatividade. Eu quero ou não quero? Ou eu vou me entregar ao desespero, eu vou me entregar à raiva, eu vou me entregar, né, a não saber de nada, a ficar perdido. É uma questão de escolher. Então, aí o caminho do autoconhecimento. Eu preciso de ver como que eu estou reagindo. Ah, eu estou ficando desesperada, né? Mas a gente pode ter o caminho da fé. Então, sempre eu vou estar repetindo isso também. E por que o caminho da fé? Porque o poder da divindade é dentro de nós, não é lá fora. Está aqui na maneira que eu penso. Então, se eu pensar, eu acho a minha situação, eu vou resolver porque eu quero resolver, não sei como, mas eu estou usando o poder da divindade. E eu vou atrair para mim tudo que vai me ajudar a abrir esse caminho. Mas se eu falo, eu não sei o que fazer, já pensei em tudo, não consigo achar um jeito e está cada vez mais difícil, eu também estou usando o poder da divindade dentro de mim, que é o poder do meu pensamento. E quando eu digo eu sei, o caminho vai se mostrar. Quando eu digo eu não sei, o caminho vai se esconder. Porque a divindade age de qualquer jeito, o poder dela é nos atender. Dá para entender isso, gente? Então, o amor de Deus pela sua criatura é imenso, ele mora dentro dela. Mas existe um elo entre o corpo e a matéria que a gente já falou, a mente, que não quer se render a essa guiança que vem lá de cima, que ela é positiva, ela é alegre, ela sabe de tudo, nela tem todas as possibilidades. Se eu me ligar com ela, que isso é a fé, né? E deixar que ela fale para mim, eu entro de novo no ritmo da abundância, da fluência, da alegria, porque a vida, ela é inteligente, ela é alegre e todas as possibilidades estão dentro dela, né? Eu só tenho que me abrir a escolher qual que eu quero, como eu faço para comprar uma blusa. E tem lá uma vermelha, uma estampadinha, uma branquinha, uma de manga comprida, uma de manga curta, né? Qual que eu quero? Então, diante da vida, eu tenho que fazer a mesma coisa. O que que eu quero? Continuar com ansiedade? Não, eu quero ficar calma. Ah, mas não é fácil assim. Não é porque a gente não faz, né? No início eu falo, ah, é fácil. Quer entender como? Não é fácil porque a gente não faz. Primeiro, a gente não acredita, né? E segundo, a gente não faz, né? Parou de travar, gente. Tomara, né? Então, como que nós vamos nos conectar com esse mundo abundante, esse mundo pleno, fértil, né? Coisa mais simples. O ladrão chegou, eu falo, vem cá, um pouquinho, senta aí, né? O que você quer mesmo? O que você está me contando mesmo? Ah, parará, parará, parará. Ah, entendi. Mas, e então, você, tarará, 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 vamos achar um jeito? Vamos entrar no entendimento, né? Você lá com o seu pensamento. O ladrão chegou, você acolheu e aí vamos conversar. Você converse com ele e deixe as coisas virem, né? Então, de repente, nós nos lembramos dos ensinamentos, né? Aí vamos que o seu pensamento traga lá uma lembrança de um desaforo que você recebeu. Aí, lá na sua infância ou na sua juventude, como eu me lembro de um ensinamento que era assim, né? Seja como o machado que perfuma, não, perdão, seja como o sândalo que perfuma o machado que o fere. Isso é um ensinamento, né? Aí, por caramba, hein? O machado vai lá, fere a árvore, corta, derruba e ela ainda perfuma aquele machado. A divindade age assim, né? É assim que ela age. Então, o que eu quero para a minha vida? Eu quero perfumar aquele machado para que ele pare um dia de fazer o que ele faz? Ou eu vou continuar
condenando, né? Virando a cara e nutrindo aquela raiva dentro de mim. Só eu que tenho a perder. Porque tudo que sair de mim em direção ao outro vai voltar em igual qualidade ou pior, volta multiplicado. Né? Lá na Bíblia fala que tudo volta 7 vezes 7, né? Ou 70 vezes 7, que é o tanto que a gente tem que perdoar, porque tudo que volta, volta também nessa proporção. Então, pela fé é melhor, né? Ah, tá. Então, eu recebi uma ofensa e você está falando para eu não me sentir ofendida e para eu ficar de boa com uma pessoa que vem cá, acaba comigo, acaba com a minha vida e vai ficar assim, né? Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos escolher. Eu posso entrar na revolta e permanecer até o fim da vida, mas aí eu estou saindo do fluxo da divindade. E eu estou perdendo o fluxo da minha vida, né? Ó, parou, vocês estão falando, mas vamos continuar aqui, porque em algum momento continuei também, né? Entende, pessoal? Ou eu me entrego ao que é ruim, ou eu encaro, resolvo para eu voltar ao fluxo da abundância. Não é assim? Então, como voltar, né, a este fluxo? É sempre tecendo bons comentários, falando coisas boas, tendo sempre um pensamento bom, né? Criando sentimentos, criando estados mentais positivos, porque essa deve ser a sua meta. Deve ser a sua meta. Qual que deve ser a sua meta? Então, ter sempre um estado mental positivo. Assim como nós queremos ter a nossa casa limpa, nós vamos também faxinar o nosso sistema psicológico, né? Tudo que a gente pensa, observar que tudo que a gente pensa vai gerar um sentimento que vai nos conduzir a ações. Qual que é a minha escolha? Eu vou pela fé ou eu vou pelo caminho do autoconhecimento? Aí o que é que acontece? É o seguinte, porque enquanto a gente não está com essa bola toda, com essa fé então maravilhosa, que o que eu falar é o que acontece, portanto eu só vou falar coisas boas, né? Eu ainda acho que tudo vem de graça para mim, que eu não mereci, então eu vou precisar do autoconhecimento. Então é onde a gente vê muitas pessoas frequentando igrejas, né, locais religiosos que tem tipo os passes, o jorei, né, o reiki, frequentando coisas que reciclem a sua energia, procurando medicinas alternativas, porque ainda não conseguiram passar para o caminho da fé, mas um dia conseguirão. Então, é a hora que a gente escolher qual caminho nós vamos querer, ficará bem mais fácil, né? Então, gente, esse é um assunto para a gente estar a vida inteira trabalhando nele. Porque mudar uma postura mental, curar um ódio, sabe? Às vezes a gente sente ódio, tem gente que tem raivinha, mas tem gente que guarda ódio, um ódio mortal. Então, isso é tão prejudicial à própria vida, mas a pessoa se acha vítima e ela nunca vai atinar que ela precisa ter uma reação, né? Não é, Patrícia? É assim mesmo. É assim mesmo. Isso é autoconhecimento. É eu me observar que, nossa, eu continuo com esse ódio tamanho 1000. Nossa, eu continuo com esse ódio tamanho 1000. Me entendo. Eu sei por que eu tenho esse ódio tamanho 1000. Quando eu começo a me entender, eu começo a me amar, sabe? Porque é diferente eu me entender de eu ficar me considerando vítima. Porque se eu me entendo, não é a mesma coisa de eu lamentar. Tá vendo?
Não, não para isso, só acontece comigo. Por que que eu mereci isso? Eu não merecia. Quando a gente fica nesse padrão, não tem solução, pessoal. Vai piorar, né? Então, o nosso padrão, ele tem que ser melhor. Isso, Glauceli, obrigada por esse palpite aí. Tornar-se 100% responsável pela mudança necessária, ter disciplina. Isso mesmo, né? Fora disso, não tem como, não tem como, porque eu preciso entender que eu estou guardando na minha geladeira interna aqui tomate podre, né? Cenoura estragada, aquele repolho alface, ou alface murchinho, o repolho não vai murchar, mas alface murcha, né? Aquele brócolis fica todo amarelinho, coisa estocada lá dentro, que vai cheirando mal, né? Você abre aquela geladeira, é insuportável. Então imagine como a gente se sente com o nosso interior repleto de coisas guardadas. Essas coisas guardadas lá, não resolvidas, é que vira e mexe, vem perturbar nossa mente, tirar nossa alegria, nossa paz, nosso sono, só para ver que a gente não resolveu ainda, né? Isso mesmo, eu concordo com você, Patrícia. Essa fase é maravilhosa quando a gente começa a se dar conta disso. Ela é fundamental também, né? E realmente é maravilhosa e fundamental justamente porque nos recoloca de volta ao caminho que a gente precisa, que é o caminho da paz. É a gente estar calmo diante de qualquer situação. Porque se a divindade está dentro de nós, ela tem resposta para tudo. Quando eu me acalmo, eu consigo ouvir a consciência me soprando coisas lá, né? Então, pessoal, não tem como fugir da vivência espiritual, não. Algumas pessoas vieram aprender não pelos ensinamentos, mas por experiências mesmo. Né? Elas não querem pegar um livro, estudar, mas elas querem vivências. Então elas vão aqui, elas vão ali, elas vão para tantos lugares, elas vivem tantas coisas que pela dor ou pelo amor elas tiram a sabedoria dali, né? Tudo bem, né? Então, por isso que é boa a numerologia, para a gente saber como que eu vim amadurecer e adquirir minha sabedoria. Porque às vezes eu vim para ser livre e viajar muito, e aqui e ali, e trocar de namoro muitas vezes, né? Mas aí eu pego e me caso, fico com uma pessoa só lá a vida inteira, e aquilo vai ficando um tédio, e a gente não sabe por que está infeliz, né? Então, muito, muito bom, a gente precisa de saber quem que eu sou, quais são as minhas energias, o que que eu vim viver em cada época para fazer certo, porque senão a gente fica sempre num descontentamento, né? E aí fica muito complicado. Dá para entender isso? Dá, né? Eu gosto muito de falar sobre essas coisas porque para nós não há saída se não for por aí, já que a fé nem existe, porque aquela fé cega de pedinte é muito complicada, né? O pedinte miserável é o contrário do Filho de Deus. Então eu preciso me entender aqui quem que eu sou. Se eu sou o pedinte miserável, me dá, faz promessa, né? Troca coisas, tenta comercializar, né? Me dá, me dá. Não, eu quero. Aí eu quero que seja assim. Há uma diferença bem grande na postura. Eu quero que seja assim, eu estou determinando, eu já disse, né? É esse caminho que eu vou. Então, tomara que eu tenha essa sabedoria, né, de escolher o caminho que eu quero ir para que ele seja o bom, né? Porque eu posso definir que eu quero este caminho, ele não ser o melhor, não é? Porque se eu tiver com auto-engano lá dentro, se eu estiver tomando esse caminho com base naquilo que está lá, no ódio, na raiva, no medo, então, gente, não há solução para essas situações. Se nós não vamos olhar para dentro, como vai ser, né? Linda Mar, boa noite. Seja bem-vinda. Aí o que acaba acontecendo? A gente acaba entendendo que nós somos um tesouro.
né, escondido. E a gente precisa descobrir esse danadinho, né? Porque toda a nossa possibilidade de alegria, de felicidade é lá com esse tesouro. Então nós precisamos, sim, enquanto nós não temos fé, nós precisamos abraçar o autoconhecimento e fazer todas as práticas até alcançar esse caminho da abundância, né? Da abundância de todas as coisas, espirituais, mentais, materiais, porque a gente precisa ter paz, precisa ter alegria, precisa ter otimismo, positividade, né? Precisa ter boas sensações, entusiasmo, porque assim a vida faz sentido e aí a gente tem gosto para viver, né? Deixa eu consultar aqui a minha listinha mais uma vez. Então, pessoal, aqui, muito importante, eu vou refrisar, né? Vamos falar de novo de que eu quero ter, mas eu não faço nada para ser aquilo que eu quero ter. Então, no mundo onde deveria reinar o amor, a paz, a compreensão, a ajuda mútua, ainda reina a discórdia. A humanidade já melhorou muito, embora ainda haja muita coisa esquisita, né? Mas a gente, pelos nossos estudos, a gente acredita que está no fim, e justamente nós estamos sendo questionados profundamente para passar de vez para esse caminho do bem, né? Que é aquela questão de fazer o que nos é pedido. É ser como a divindade é, falar, pensar como a divindade pensa, falar como a divindade fala, agir como a divindade age. Isso quer dizer o quê? Ah, Cristina, você quer que eu vire uma santa, que eu vire um santo? Quero. Eu devo. Esse é o caminho. Mas ser santo deve ser muito sem graça, né? Porque não tem pizzaria, né? Não tem cervejinho no final de semana, né? Não tem. Claro que tem, né, pessoal? Apenas à medida que a gente vai compreendendo melhor as questões do corpo físico, da materialidade, a gente vai percebendo que certas coisas que a gente come, que a gente usa, né, elas não deixam que a gente tenha uma ascensão para o caminho da espiritualidade. A gente fica agarrada nos mundos inferiores. Por isso que uma pessoa mais evoluída, ela já deixou para trás muitos hábitos que são normais na vida, né? Então, não é a questão de que santo, a vida de santo é sem graça, né? Igual aquela piadinha do camarada que chegou lá no céu, ele viu a irmã Dulce, ele viu a Madre Teresa de Calcutá, aí ele pensou, eu queria ir para o inferno mesmo, né? Então, por isso que o céu, ele se protege, né? Ele se protege porque lá não tem como frequentar quem ainda está agarrado com a materialidade. A materialidade é má, é ruim? Não, mas a gente fica agarrado com ela e fica com excessos, né? Fica com uma visão distorcida. A gente olha para fora, só vê o mundo material, né? Denise, bem-vinda. E a gente esquece de olhar para dentro e ver o mundo espiritual, porque quem deve mandar é o espiritual. No caso, aqui está o contrário, né? É a materialidade que está mandando em nós. Vamos escolher, né? A gente precisa ir diminuindo um e aumentando o outro. Por isso que, à medida que a gente vai tendo compreensão de como funciona um corpo físico, que ele necessita para ter saúde, para uma mente funcionar bem, nós passamos a ser seletivos com alimentação, né, com coisas que usa, que absorve, com ambientes que frequenta, com pessoas, né, com quem convive. Porque se não houver uma seletividade, nós não vamos pular fora da ansiedade, nem da depressão, nem de nada desses quadros,
Porque esses quadros, estão presentes no caminho, é, que a pessoa não está nem aí preocupada se o que ela come faz bem, se faz mal, né? Ela não está nem aí preocupada se o que ela diz vai ofender, se não vai, sabe? Então, falta amor, né? Falta amor por mim, falta amor pelo outro, e eu preciso escolher o que eu quero. Se eu pretendo, pegando o momento atual mais uma vez, passar por esse momento com tranquilidade, eu tenho que ter uma orientação espiritualista. Porque se eu tiver uma orientação só materialista, eu não vou dar conta. Não vou dar conta, porque primeiro botaram a gente dentro de casa, obrigada a usar uma máscara, né? Tanto isso, tanto aquilo, um monte de medo, 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 terror, terror, terror. Ainda é uma política do terror, né? Então a gente tá em casa é por causa de medo, não é? É por causa de medo. Ou não? É claro, porque se não tivesse medo, eu estava lá na rua sem máscara, né, tomando seu sol, tá certo? Mas, então, todas essas coisas, se eu não tiver estudo, eu não tenho entendimento. Né? Eu discuto lá com o meu médico, dermatologista, questão de sol, de vitamina D, e ele fala para mim, eu vou ter que rasgar meu diploma, né, Cristina? Eu falo, nossa, desculpa a minha arrogância, mas eu acho que vai. Né? Eu acho graça. É por quê? Porque o sistema, ele coloca muitas coisas para nós que nem sempre são verdadeiras, né? E devagarinho a gente vai descobrindo, sabe? Medo paralisa, Denise. E muito, né? E eu quero ficar paralisada? O que eu quero? Ou eu quero ser livre? Mas o ser livre é eu estar em casa, por causa da pandemia, eu visitar ninguém, mas eu ser livre para ficar em casa em paz, né? Eu me lembro de um rapaz que logo que eu mudei para cá de volta, que eu atendi, ele tinha um cabelo bem grande assim, e apareceu um emprego para ele na CBMM, eu não sei se ele passou no teste ou como é, mas pediram para ele cortar o cabelo. Não sei hoje, mas naquela época a companhia não permitia homens com cabelos grandes, não. Aí a mãe contratou, né, a terapia para ver se resolvia a questão do menino. Aí eu perguntei, qual que é o problema? Ele falou, eu não admito eu ter que cortar meu cabelo por causa que a empresa quer que eu corte meu cabelo. E revoltado, né? Porque ele amava aquele cabelo lindo, grande lá, né? O menino parecia um índio, assim, muito bonito. Aí eu perguntei, você quer um emprego? Ele falou, quero, estou precisando. Aí eu falei, então faz assim, vê se dá certo. Corta o seu cabelo para você poder ter o emprego que você quer. Então, nesse caso, você corta o seu cabelo, é para você, não é para a empresa, entendeu a diferença? Isso é liberdade interior, né? Não é bom pensar assim? Não é melhor? Né? Então, lá fora estão me exigindo muitas coisas. E eu posso escolher me rebelar, me revoltar e ficar sempre de bico, né? E perder minha paciência, minha calma, minha serenidade. Ou falar, uai, tá bom, então até quando que você quer que eu faça assim? Então tá, vou fazer, né? Porque se eu vou pela minha liberdade, que ela quer dizer meu bem-estar, eu já saio ganhando, né? Você que o diga, né, Denise? Então, você deve ter tido essa experiência aí, né, de ficar travada pelo medo. E nós só temos que olhar, gente, tô travada pelo medo, na verdade eu tô com medo de fazer isso. O que que tem? Qualquer hora, que simplicidade. Isso é amor por nós, eu me entender, eu ter carinho com a minha pessoa, eu tô com medo mesmo. Nossa, eu tô com medo demais. Não sei para que lado olhar. Mas daí que eu me reconheço, que eu me entendo, eu preciso também gerar um propósito. Eu quero continuar assim?
Ah, eu tô com medo mesmo, eu me entendo, isso que tá muito complicado, mas eu me abro a encontrar uma solução e um caminho. Eu hei de encontrar, eu aposto que encontro, porque desse jeito eu não quero permanecer. Então, essa é a escolha. Ainda tem medo, Denise? Então está sendo bom para você ouvir, né? Essa parte. Lado virá, eu tenho medo da onde, para onde eu for, eu tenho medo da consequência. Porque eu não estou preparada, nem para esse lado, nem para aquele. Então vamos encarar, né? Então, se eu me preparar, com certeza eu vou sair. Agora houve uma caída aqui no meu. Espero que tenha regularizado aí, né? Certo, meninas? Ó, o nosso tempo já esgotou, né? Então, eu quero aqui agradecer a vocês a paciência. É uma honra para mim ter quem me ouve, porque o maior prazer que eu tenho é poder passar à frente coisas que eu descobri que me fizeram tão bem, né? Então, eu nesse momento quero, com muita humildade, agradecer à divindade, né, por ter me dado essa habilidade esse gosto por estudar e essa habilidade de me comunicar para poder passar alguma coisa, né, que seja útil para vocês. Espero ter ajudado. Então, minha gratidão e até a próxima semana, se Deus quiser.